O Vecna quer criar um exército de Demogorgons e dominar todas as pessoas, e ele vai usar o Will pra isso. Saudações, meus queridos, Wesley aqui. A Netflix finalmente soltou pra gente os 5 primeiros minutos da 5ª temporada de Stranger Things, e é impressionante o quanto de detalhe você consegue extrair, você consegue teorizar a partir de apenas pouquíssimos minutos dessa série, que é incrível e tem muita coisa pra gente ver aqui. Partindo pro principal, o Vecna realmente estava lá desde o início, a gente já tinha essa ideia, existiam muitas teorias de que quem mandou capturar o Will lá foi realmente o Vecna, inclusive os diretores da série já haviam falado pra gente que eles iam explicar o porquê que o Will foi para lá, né, que não foi por nada que ele foi para lá, mas ver de fato isso acontecer nesses 5 primeiros minutos faz toda a diferença, porque você já começa a imaginar, putz, então se esse detalhe já faz toda a diferença, imagina o que mais pode ter acontecido no mundo invertido e a gente não sabe. Então todas aquelas cenas, elas realmente têm significados, como por exemplo, Will sendo capturado pela primeira vez pelo Demogorgon, quando ele tá andando de bicicleta e ele cai, ali a gente já ouve aquele barulho de relógio que ficou característico da 4ª temporada quando o Vecna aparecia. Depois tem uma cena bem simples, né, que é o Demogorgon abrindo a porta da casa do Will, mas meio que usando os poderes da mente. Só que ficou aquela pergunta, porque os Demogorgons não podem usar esse poder, então com certeza ele teve o auxílio do Vecna pra poder fazer aquilo. E depois, quando o Will desaparece, ele também não é comido pelo Demogorgon nem nada, ele simplesmente estrala os dedos ali, os dois desaparecem e ninguém sabe o que aconteceu. Até por isso, esse momento do desaparecimento do Will, pra mim, linka exatamente com aquele momento do trailer em que a gente vê uma pessoa caindo do céu no mundo invertido. Pra mim, aquele momento é o momento em que o Will desaparece junto com o Demogorgon e ali ele tá caindo pela primeira vez no mundo invertido e a partir dali ele começa a fugir. Que levanta um outro ponto pra mim, que é falar o quão foda é Will Byers. Eu sei que muita parte do fandom não gosta do Will, a galera critica bastante o personagem, fala que ele é um péssimo protagonista, mas galera, esses 5 minutos que a gente viu provam pra gente que o Will vai ser o protagonista dessa 5ª temporada e o quão importante ele vai ser. Porque eu fiquei pensando, imagina você conseguir sobreviver a um universo completamente diferente do seu, em um ambiente hostil, cheio de monstros, você sem comer, sem beber, escondido por 7 dias e não ser capturado por um mundo que é totalmente interconectado e você quase não tem onde se esconder, porque se você tocar em uma raiz ali, o Vecna vai saber onde você está. E ainda nessa cena tem um bônus, porque a gente consegue meio que ver o Will em ação. Quando o Demogorgon consegue destruir a casa, ele dá um tiro na cara do Demogorgon. Nenhum dos meninos em todas essas temporadas conseguiu fazer isso em qualquer criatura que seja, exceto a um que tem superpoderes. E aí ele corre ali, sobe a árvore, pula nela e só por ter caído ele acaba desmaiando e é capturado pelo Demogorgon. Então eu tô muito feliz em como eles vão explorar o quão é importante é o Will pra série de Stranger Things e entregar isso pros fãs que gostam dele e até pros que não gostam passarem a gostar, porque mostra que ele realmente é um personagem que tem personalidade e vai até o fim, vai ser muito importante e ele vai ser uma peça-chave pra essa última temporada. Um outro detalhe bem legal que eu queria comentar com vocês é justamente a mochila do Will. Pouca gente percebeu, mas a mochila dele nesses pequenos segundos assim são muito importantes porque ele conecta com um momento do trailer que a gente não conseguia entender o que é, mas agora já dá pra ter uma noção. Pra quem viu 5 minutos, o Will, quando ele pula da árvore, ele acaba caindo, fica preso pela mochila e ele cai e se machuca, inevitavelmente. Por isso que ele acaba ficando desmaiado. Porém, quando a gente vai pra um outro momento do trailer, a gente pode ver todos os meninos reunidos no meio da floresta e o Dustin, o Lucas e o Mike estão ali conversando, dando risada. Porém, o Will, ele meio que parece que sente o Vecna, só que não é exatamente isso. Esse momento que o Will se vira meio sério ali, tentando entender alguma coisa, é ele se lembrando que aquele lugar na floresta é o mesmo lugar onde ele caiu e foi capturado pelo Demogorgon. E isso faz eu partir para um outro detalhe que é, será que o Will perdeu as memórias que ele teve dos 7 dias que ele ficou no mundo invertido? Porque eu imagino o seguinte, não teria motivos para ele não contar para as pessoas o que aconteceu lá, a não ser que ele realmente estava com medo, meio indecidido do que as pessoas poderiam pensar se ele contasse o que o Vecna fez com ele. Porém, o mais provável é que ele tenha perdido essas memórias e ao adentrar naquela parte da floresta, ele vê aquela árvore tão familiar que ele subiu e acabou caindo e sendo capturado e começa a lembrar das coisas que aconteceu com ele. Isso é muito importante na minha visão porque essas lembranças dele podem se tornar a chave para derrotar o Vecna. Ele pode se lembrar de coisas que levem todos eles a um caminho para eles chegarem à vitória nesse jogo de D&D tão incrível que é Stranger Things. E tudo isso linka exatamente no objetivo do Vecna, né? Por que o Vecna fez
fez tudo isso, passou uma semana caçando ele, justamente para poder capturar o Will. Eu acho que isso se conecta em toda a teoria e questão de que o Will tem a sensibilidade para ter superpoderes nesse universo de Stranger Things. A única pista que a gente tem para isso é a Joyce no primeiro episódio falando que ele sempre foi um menino diferente de todos e que ele sempre foi muito sensível. Essa frase é atribuída também ao Henry Crew, que veio a se tornar o Vecna, que ele era um menino muito sensível e tudo mais, e eles se parecem muito em personalidade. Isso não quer dizer que o Will vá se tornar mal, tá? Mas só que ele tem ali uma sensibilidade e ele pode desenvolver superpoderes se for submetido a experimentos, né? A experiências, que é o que eu acho que o Vecna fez com ele naquele momento ali no mundo invertido. E aí a gente tem esse momento do Vecna falando, finalmente podemos começar, como se ele realmente estivesse preparando aquele plano há algum tempo já. E aí tem a importância dele chamar o Will de William. Como ele sabia que o nome dele era William? Porque ele já conhecia o Will, ele já estava em busca do garoto para poder fazer isso. E aí ele enfia aquele tubo na boca do Will e parece que tá saindo algumas coisas daqueles ovos de Demogorgons que a gente vê na primeira temporada. Parece ali um organismo vivo, mas ele tem a aparência daqueles ovos que a gente vê. E aí eu consigo mais ou menos teorizar que o Vecna provavelmente estava testando ali se os seres humanos poderiam servir de receptáculos para ele gerar um exército de Demogorgon. Porque para quem não se lembra, depois que o Vecna coloca essa coisa na boca dele, o Will vomita um bichinho e esse bichinho acaba virando o Tart, que é o bichinho de estimação do Dustin, e logo assim, bem rapidamente se torna um Demodog, e se ele deixasse crescer ali por muito mais tempo, se transformaria num Demogorgon. Então eu tenho meio a impressão que talvez o objetivo final e central do Vecna seja esse. Ele capturou o Will, que tinha essa certa sensibilidade para a coisa em si, e usou ele como teste para ver se ele poderia reproduzir essas criaturas para aumentar o seu exército, já que ele controla tudo, e também ver se a partir disso ele também conseguiria controlar os seres humanos. Porque querendo ou não, o Will meio que se tornou parte desse sistema do mundo invertido. Como o mundo invertido é uma coisa só, o Vecna, as criaturas, aquelas raízes e tudo mais, a partir do momento que o Will foi o receptáculo do Devorador de Mentes, ele teve essa criatura dentro dele, ele ficou tanto tempo preso no mundo invertido, ele acaba se tornando parte daquele sistema. Sendo assim, se a gente for direto, o plano central do Vecna seria exatamente isso. Ao mesmo tempo que ele pode usar os seres humanos como receptáculos para aumentar o seu exército de criaturas, a partir disso ele também poderia controlar todos os seres humanos à sua vontade, tornando tudo uma única coisa, assim como o mundo invertido também é. E a única pista que eu tenho para isso, para dizer que o Will faz parte desse sistema, é que o Will, mesmo sem mais nada, sem o Devorador de Mentes, sem aquela criatura dentro dele, ele segue sentindo a presença do Vecna na sua nuca. Durante todas as outras temporadas, mesmo estando livre, ele continua sentindo o mal se aproximando, o que pra mim fecha a teoria de que o Will agora faz parte, eles são uma coisa só. E até a gente entra na teoria de meio Harry Potter e Voldemort, que seria uma inspiração para Stranger Things. Lá em Harry Potter a gente tem os dois conectados por um Horcrux e aqui a gente vai ter eles ligados como se fossem um único sistema. Deixa aí nos comentários, eu sei que vocês estão mega ansiosos para Stranger Things, eu também. Lá no TikTok e no Instagram eu posto vídeo todos os dias, eu tenho postado muitas teorias. Aqui no YouTube eu não posto tanto, mas eu tô tentando deixar algumas coisas aqui. Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para que eu possa fazer vídeos para cá mais e mais vezes. Até mais, galera!